Tem um carro que praticamente todo brasileiro já viu, já andou ou conhece alguém que teve. Um carro que virou meme, piada, símbolo de simplicidade, mas que, ao mesmo tempo, construiu uma reputação que poucos conseguiram alcançar, o Fiat Uno. E o mais curioso é que ele nunca foi criado para ser um ícone. Ele nasceu com uma proposta extremamente simples: funcionar. A história dele começa lá fora, no início dos anos 80. Antes de mais nada, inscreva-se no canal e deixe seu like. Em 1983, o Uno é lançado na Europa, e já chega com um design que chamava atenção não por ser bonito no padrão tradicional, mas por ser diferente. Linhas retas, formato quadrado, quase como uma caixinha sobre rodas. Aquilo não era por acaso, era engenharia inteligente. Esse formato ajudava no espaço interno, no aproveitamento do carro e até na eficiência. O projeto foi liderado por Giorgetto Giugiaro, um dos designers mais respeitados da história automotiva. E a ideia era clara: criar um carro compacto, moderno, acessível e funcional. Nada de luxo, nada de exagero. Só que tinha um detalhe: ele fazia o básico muito bem feito. E isso foi suficiente para começar a ganhar espaço. Mas foi em 1984 que a história começa a mudar de verdade quando o Uno chega ao Brasil. E aqui, o cenário era completamente diferente. Naquela época, carro era caro, manutenção era complicada, e o brasileiro precisava de algo que fosse mais do que bonito, precisava ser resistente. O Uno chegou com motor pequeno, leve, econômico, e com uma proposta que parecia simples, mas era revolucionária para a realidade da época: ser um carro acessível de verdade. Nos primeiros anos, ele já mostrou a que veio. Era econômico, fácil de dirigir, barato de manter e aguentava bem o uso diário, e isso começou a chamar a atenção rapidamente. Com o passar do tempo, a Fiat foi evoluindo de modelo. No final dos anos 80 e início dos anos 90, surgem versões mais completas, com melhorias no acabamento e opções de motorização. O Uno começa a ganhar mais força no mercado e deixa de ser apenas um carro básico. Ele passa a ser uma escolha inteligente. Mas foi nos anos 90 que ele deu um dos passos mais importantes da história. Em 1994, nasce o famoso Uno Mille. Esse modelo marcou uma geração inteira, mais barato ainda, mais econômico e com um custo-benefício absurdo. O Mille se tornou, por muito tempo, o carro mais acessível do Brasil, e isso fez com que ele entrasse na vida de milhões de pessoas. Era o primeiro carro de muita gente. Era carro de trabalho, era carro de família, e enquanto outros carros tentavam impressionar com a aparência, o Uno conquistava pela resistência. No fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, o Uno continuou evoluindo. Vieram versões com injeção eletrônica, melhorias na segurança, ajustes no design e mais conforto. Nada extremamente sofisticado, mas sempre mantendo a essência: simplicidade e eficiência. E enquanto o mundo automotivo avançava, o Uno continuava fazendo o que sempre fez melhor: aguentar. Foi nessa época que começaram a surgir as histórias que ajudaram a construir o mito. Uno carregando peso absurdo, Uno rodando anos sem manutenção pesada, Uno sendo usado em qualquer tipo de terreno. E aí nasce o famoso Uno de firma, aquele carro branco, simples, sem frescura, mas que simplesmente não para. Nos anos 2010, a Fiat decide dar um passo ousado. Em 2010 é lançado o novo Uno, totalmente diferente do modelo antigo, mais arredondado, mais moderno, com mais tecnologia e conforto. Era uma tentativa de atualizar o carro para uma nova geração, competir com modelos mais atuais e trazer um visual mais atraente. E funcionou, até certo ponto. O novo Uno lá fez sucesso, vendeu bem, mas nunca conseguiu substituir completamente a imagem do Uno raiz. Porque o que fez o Uno virar lenda não foi o design, foi a confiança, foi a durabilidade, foi a sensação de que aquele carro não te deixava na mão. Enquanto isso, o Uno Mille continuou sendo produzido até 2013, quando finalmente saiu de linha. E ali se encerrava um ciclo gigantesco na história automotiva do Brasil. Mas a marca já estava feita. Mesmo depois de sair de linha, o Uno continuou presente nas ruas. Continuou sendo usado, continuou sendo lembrado, e até hoje você encontra Uno rodando. Velho, às vezes acabado, às vezes inteiro, mas funcionando. E isso diz muito mais do que qualquer propaganda. Hoje muita gente olha para o Uno e vê só um carro simples, quadrado, básico, sem status. Mas quem viveu a época, sabe? O Uno não era só um carro, ele era ferramenta de trabalho, era conquista pessoal, era liberdade para muita gente. Ele não foi feito para impressionar, foi feito para durar. E no fim das contas, talvez seja exatamente isso que transforma algo comum em algo lendário. Porque luxo chama atenção, mas resistência constrói história. Até mais e deixe uma ideia para o próximo vídeo.